E essa parte do livro eu gostava imenso de ler a vocês, que diz precisamente que as pessoas hoje em dia vão à igreja para ter convívio. E elas estão fora do propósito de Deus. Há um livro também, aqui que o Paulo Young Cho diz também, aqui numa passagem, e eu vou ler a vocês. Quero aconselhar os irmãos a lerem O Espírito Santo, meu companheiro, novamente. Leia com outra atitude. Não leia para estudar a doutrina do Espírito Santo. Porque muitas pessoas já leram este livro e acharam o livro muito bom a nível de doutrina, sobre a doutrina do Espírito Santo. Mas eu gostaria que lesse este livro de uma outra maneira. Leia, não para ler a doutrina do Espírito Santo, mas leia para ler as entrelinhas. Leia para ler aquelas coisas que o Paulo Young Cho diz como avisos à igreja, que a igreja não quer saber. Ele diz algumas coisas que não seja a doutrina do Espírito Santo. Leia as entrelinhas. Quero aconselhar vocês a ler. Porque hoje em dia as igrejas unem-se, reúnem-se, não para cumprir o propósito de Deus, mas para conviverem, para passar tempo, para fazer o programinha deles. E nós não é nosso intuito, não é intuito da igreja desprezar as pessoas que fazem assim. A nossa igreja lamenta, ora por essas pessoas. Para além de lamentar, ora sobre essas pessoas, para que um dia eles possam ver qual é a vontade de Deus para a vida deles. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, este quiser não é cumprir ordens, é querer. O meu pastor mandou-me ir para ali, mas eu não fui porque eu não quis obedecer a ele, porque eu não sei o que mais. O meu pastor fez assim e disse-me isto e aquilo. Mas eu não quero. Porque o meu pastor está errado. Se alguém quiser vir após mim, se você quiser seguir a Jesus, se você quiser, você pode não querer, não tem problema nenhum. Jesus não se opõe. Deus não se opõe se você não quiser. Deus dá-lhe a escolher a bênção ou a maldição. E é você quem decide se quer a bênção ou quer a maldição. E aqui está a dizer, olha, se alguém quiser vir após mim, porque ir após Jesus ou seguir a Jesus tem requisitos. Tem requisitos, não é para todos. Nem todos vão conseguir. Alguns até vão começar a caminhada, mas como não vão perseverar, saem. Desistem. A chamada que Jesus vai pedir à pessoa, certos requisitos que Jesus vai pedir e a pessoa não quer deixar, quer continuar a fazer aquilo que acha, ou seja, renuncia a Jesus e anda na igreja. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, renuncie o seu modo de pensar. Renuncie às suas ideias. Morra para as suas ideias. Morra para as suas maneiras de pensar. Ouça aquilo que o pastor diz. Porque o pastor, sendo pastor, ou aquele que lhe ensina a palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus. Ou seja, ele sabe do que fala. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie a sua maneira de pensar. O seu acho.
Tome sobre si a sua cruz. Tem uma cruz que você vai ter que tomar sobre si. Há um peso, há uma responsabilidade, a qual você não pode fugir a ela. A cruz é um peso sobre a sua vida que Jesus quer que você leve. Esse peso não é doença, não é pobreza, mas é este peso, esta cruz, é uma responsabilidade. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para você seguir a Jesus, se você quiser seguir a Jesus, Jesus estava a falar aos seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, porque é preciso crer, não é dizer, porque isto não é de palavras, é de crer. Significa que nos impõe algumas condições para seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é só dizer sim, eu quero, com a minha boca. Não é só isso. Porquê que não é só isso? Porque tem requisitos e Deus diz assim: primeiro, renuncie-se a si mesmo. Seja sujeito à palavra de Deus. Seja sujeito àquilo que o pastor fala na igreja sobre a palavra. Não torça o nariz quando o pastor diz algumas coisas. Porque ele é mais que um pai. Ele é quase o próprio Deus. Não é Deus. Mas ele é o canal que Deus usa para falar a si. E quantas vezes você não quer saber? Renuncie-se a si mesmo. Se o pastor diz para você fazer a árvore de Natal, por exemplo, faça a árvore de Natal. Porque ele vê mais do que você vê. Se o pastor diz que você deve ter um cão, arranja um cão, ou um gato, ou um passarinho. Porquê? Porque se o pastor lhe diz isso, é porque ele vê mais do que você vê. Você só vê o que vê.